Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa série zerando todos os pokémons de maneira através do desafio Nuzlocke. Esse aqui nós vai estar no segundo capítulo, zerando o Pokémon Gold. Primeiro de tudo, eu queria dizer que a gente alterou a run do jogo para que fosse possível evoluir pokémons que normalmente não seriam possíveis, como pokémons por troca, por exemplo. E também a gente mudou um pouquinho a respeito da regra das duplicatas, porque se tratando de um jogo novo, o jogo não vai reconhecer pokémons do Pokémon Red como duplicatas. Então a regra basicamente ficou se o jogo reconhece, aparece a Pokébolinha ali, que eu já peguei aquele Pokémon, eu posso passar pro próximo caso eu queira. Se não, eu tenho que pegar novamente. Então várias vezes a gente pegou Pokémons que a gente já tinha pego do outro jogo, mas acontece e esse jogo não identifica direito qual os Pokémons a gente já pegou. Então aproveite e curta a nossa aventura. Após encher o bolso de bala, a gente desce pra falar com a mãe. Assim ela nos pergunta que dia é hoje e o que é uma nova mecânica do jogo. Vamos em rumo ao laboratório do professor, mas chego com a impressão de que estamos sendo observados. Falando com o professor, temos que escolher nosso inicial. Então, como de costume, eu faço a roleta e sorteado da vez ao Totodile. Então pegamos ele e nomeamos de Guapo. Eu vou parar de explicar as referências, então se tu entender alguma delas, coloca aí nos comentários. Falamos com o fofoqueiro ali, ele nos chuta pra longe, falando que só tava vendo a construção da janela. Na próxima cidade à esquerda a gente fala com o velho, e ele nos leva pra fazer um passeio pela cidade de mãos dadas. Indo ao norte encontramos um senhor um pouco calvo que nos explica sobre as berries, que são um item novo nesse jogo, assim como held itens, que são novos nesses jogos. Subimos a rota e encontramos um senhor que nos questiona sobre 2 dinheiros ou um ovo misterioso. Aceito o dinheiro e ele põe o ovo dele na minha mão. Após o professor dizer pelo telefone que quer meu ovo, a gente volta à primeira cidade, mas no caminho a gente é emboscado pelo fofoqueiro. Faz o chicleta dele cai facilmente com 3 scratches do Totodile. Chegando no lab, a gente encontra o professor e um policial, ele pede pra gente nomear o fofoqueiro, então a gente chama de Silver. Recebemos a Pokédex e do assistente do professor Bolas. E eu tô começando a estranhar os pesquisadores dessa região. Saímos da cidade e um cara aleatório nos ensina a usar as bolas, então a gente utiliza todos os ensinamentos dele e matamos o primeiro Pokémon porque eu esqueci que já tava valendo o desafio. Então passamos pela rota 30 e capturamos um PJ, que chamamos de Chicão. Tentando achar o caminho para a próxima cidade, a gente acaba nos deparando com a rota 46, logo mais um encounter, que foi um Spearow, que a gente capturou e chamou de Flecha. Sinceramente, as rotas iniciais desse jogo são uma confusão, não sei porquê. Acho que eles quiseram colocar muita rota e criar muita cidade logo no começo, e é extremamente confuso, mas isso nos rendeu mais um encounter. E na rota 31 a gente capturou um Bellsprout, que chamamos de Vaso. Logo depois na caverna que tinha ali perto, a gente parou para capturar um Geodude, que se tornou Coisa. A gente não explorou o restante da caverna porque a gente ainda não tinha o HM do Flash. Mas a gente aproveitou para ter um encounter e um Pokémon tipo Pedra seria muito útil no primeiro ginásio. O primeiro passo na cidade é ir direto pro ginásio, já que nossos Pokémon são muito perto do level cap. Então a luta vai começar. Ele manda o Pidgey dele e nós o Chicão. Acontece uma troca de tackles, até o pássaro dele cair. Logo vem o Pidgeotto, ele nos ataca com um Gust e nós abaixamos a couraça dele com 100 de ataque, então o Chicão se recupera com uma Berry. Mantemos o 100 de ataque e ele acerta mais um Gust. Após outro, a gente é obrigado a trocar por Coisa. Ele tenta nos acertar com Gust, mas erra, ele vem com Mood Slap e a gente com Tackle. Como Coisa seria counterado, a gente resolve trocar pro Guapo. Ele vem de Gust e a gente manda um Rage. Ele erra o próximo golpe e a gente ataca usando Scratch. Vem um Gust crítico e atacamos ele deixando no amarelo. Ele erra e dessa vez o crítico vem pelo nosso lado, colocando ele no vermelho. Outro Gust deixa no amarelo e o Guapo finaliza. Conseguimos assim a nossa primeira insígnia de Johto. Depois do ginásio a gente foi até o Santo Pokémon, onde o assistente do professor nos devolveu o nosso ovo. Derrotamos o cara da Bellsprout Tower e conseguimos o HM do Flash. Depois a gente seguiu adiante para a próxima rota, que a gente pegou uma Berry e nosso ovo chocou. Foi aí que a gente percebeu que o melhor nome a dar a ele era Ares, já que uma criatura tão fraquinha precisava do nome de guerreiro. Pegamos um Rattata, que chamamos de MC, e um Zubat, que a gente chamou ele de Batgirl, já que a gente já tinha o Batman. Chegando na caverna, aconteceu uma situação bem complicada. O nosso inicial ficou preso numa luta contra o Onix, 2 níveis abaixo, e o Guapo, por enquanto, ele não tem golpe de água. Então a gente não dava dano, ele tava preso por causa do Rap, e a gente ficou um bom tempo nisso. A sorte nossa é que durante o ginásio eu dei uma Berry pro Guapo, que acabou sendo ativada durante esse problema. E, graças a essa Berry, ele conseguiu se soltar e a gente conseguiu trocar pro Vaso pra dar hit kill no Onix. Sinceramente, quase que a gente perdeu o nosso inicial aí. Antes de ir pro próximo ginásio, a gente teve que salvar alguns Slowpokes que estavam sendo atormentados na caverna próxima ao ginásio.
Por causa disso, o carinha ali nos dá uma Lady Ball e a gente começa a luta contra o rival. A luta inicia entre Geodude e Gastly. A gente dá um Rock Throw que deixa ele no vermelho, mas a gente fica dormindo. Após umas várias tentativas, a gente consegue acertar um outro golpe. Nisso a gente troca pra Flecha, que toma um golpe muito forte da Bayleaf e nos faz trocar pro Solid. O Solid ele segue com vários golpes de tipo venenoso, mas não causa muito dano. Quando ele chega no amarelo, a gente troca pro Chicão, que aí consegue terminar de derrubar a Bayleaf. Com o Zubat em campo, a gente resolve trocar pro Coisa, já que ele tem golpe de pedra e consegue derrubar num golpe só. E assim a gente termina essa luta com o rival e vai pro próximo ginásio. Chegando nele, começamos a luta contra a Bug. Ela manda o seu Metapod e a gente manda a Flecha, que já começa com um golpe tipo voador, já deixando ela no amarelo. Ele abaixa a nossa defesa e a gente manda outro pack. A gente não começou com o Geodude porque ele poderia reduzir a nossa velocidade e tudo mais. Nesse momento a gente coloca o Geodude, ele toma um Quick Attack que não causa dano, e com o Rock Throw ele derruba o Cypher. Logo depois vem o Kakuna, que é o último Pokémon dela, e com mais um Rock Throw ele também cai. E assim a gente conseguiu a nossa segunda insígnia. Na próxima rota a gente faz uma brincadeira de pega-pega com o Farfetch e a gente captura no processo um Caterpie, que a gente chama ele de Minhoco. Devolvendo o Farfetch pro treinador, ele nos dá o HM do Cut, que vai ser útil pra gente seguir em frente. Quando a gente chega em Cold Rock, a gente percebe que a gente tem mais um ginásio que é bem problemático, que é o ginásio da Whitney. Então a gente tinha um reforço na nossa região de canto, que é o nosso mano Tyson, que é o nosso matchup que a gente tinha capturado. Já que essa região ela não tem Pokémon lutador antes do ginásio, se não me engano. Ou se tem, a gente não chegou a pegar. Bom, chegamos na Whitney e começamos a batalha contra ela. O time dela todo mundo sabe, é uma Clefairy e uma Miltank, mas elas caem facilmente com o Tyson, que dá muito dano. Ela até tenta farmar um rollout ali, mas com 2 Karate Chop ela cai. E assim a gente derrota a Witch e pega a nossa terceira insígnia. Ela chora e resolve não nos dar a insígnia. Mas a menininha nos avisa que ela sempre chora e a gente volta pra pegar o HE, o TM e a insígnia. Na próxima rota a gente já enfrenta um Drowsy, que nos coloca pra dormir, mas que não nos impede de capturá-lo e chamar ele de Lee. Logo depois, na praça nacional ali do jogo, a gente encontra um Sunkern. A gente captura e dá o nome de Sun. Na próxima rota, então, a gente capturou um Growlithe, que a gente nomeou ele de Akamaro. E, bom, a gente já tinha um Arcanine do outro jogo, mas ele não considerou o Growlithe, né? Na próxima rota foi um Stantler, que, sinceramente, eu nem lembrava que esse Pokémon existia, de tão esquecível que ele é. Ele foi meio chatinho de capturar. Normalmente, esses Pokémons que só tem uma evolução, eles costumam ser um pouco mais complicados, né? Mas, sinceramente, os Pokémons da segunda geração, eles são meio estranhos pra mim, né? Porque, tipo, parece que não quiseram... Eles cobrem Pokémons e animais que, na verdade, não tem na primeira geração. Como se fosse realmente uma DLC, sabe? Mas a gente captura e dá o nome de Bambi. Chegando na próxima cidade, a gente encontra com um rival no centro do Pokémon. Ele fala algumas coisas com a gente que a gente nem liga e já vai enfrentar as Geishas pra conseguir o HM do Surf. A luta com elas não é nada demais, porque é um Pokémon por vez e tu pode sempre estar voltando pra curar teu Pokémon. Mas basicamente cada uma delas usa uma Evolution, né? Já que eles colocaram isso, já que tem 2 Evolutions novas nesse jogo, que é o Umbreon e o Espion, né? Mas nenhuma delas dá dificuldade, tu pode ir trocando Pokémon antes da luta, então é bem tranquilo. No final a gente pega o HM com o senhorzinho ali. Nosso objetivo agora é o ginásio do tipo fantasma, e é assim que a luta começa. Ele manda o Gastly dele e a gente manda o Guapo, já que ele tem Bite, que é um golpe tipo Dark, que é uma tipagem nova do jogo. E assim a gente vai tentando até que o Guapo ele é paralisado. A gente derruba o Gastly, só que aí fica uma incerteza se a gente vai manter o Guapo. Ele toma um Nightshade, que tira uma quantidade boa de vida, e a gente tenta derrubar o Gastly com o Guapo ainda. Como ele já tá no amarelo e paralisado, e com certeza ele não vai ganhar na velocidade contra o Gengar, por exemplo, a gente resolve trocar pro Chicão. O Chicão é preso por causa do Menlook, e depois ele é colocado pra dormir. E com isso ele toma um Dream Eater, e a gente tem que assistir infelizmente a morte do Chicão. Pelo menos ele morreu dormindo, não sentiu nada. O próximo aí é o Coisa, que ele já chega tomando hipnoses, e a princípio tinha uma grande chance daquela mesma situação se repetir. Só que com magnitude ele deixa o Gengar no vermelho e a gente consegue trocar pro Flecha, já contando que ele poderia curar. Mas ele dá um Shadow Ball que não causa efeito nenhum no Flecha e a gente derruba com o Peck. O último Pokémon dele é um Haunter, a gente dá um pouco mais de dano com o Pique, a gente tá preso agora na luta.
Com mais um golpe a gente deixa ele no vermelho e com mais um a gente finaliza a luta e consegue a nossa terceira insígnia e a nossa primeira morte no desafio. Quando até a torre a gente tem mais uma luta com o rival, que nos manda um Haunter. A gente manda o Guapo, já contando com esse Haunter, e derruba ele já que ele usou o Curse. E o Bite são super efetivo e ele cai facilmente. Vem o Magnemite, a gente troca por coisa, já pensando que ele daria um Thunder Shock. Ele dá um Super Sonic e por sorte o Guapo tava segurando uma Berry que tira efeitos de confusão. Ele derruba o Magnemite e a gente troca pra flecha, pra tancar a Bayleaf. Por sorte também a flecha tinha uma Berry que lidava com veneno, isso não foi premeditado. E o Razor Leaf dá um pouco dano e a gente consegue derrubar ela. Vindo do Zubat, a gente troca pro... A gente resolve não trocar, toma outro Confuse Ray e aí a gente troca finalmente pro Coisa. Ele toma um Bite, mas a gente consegue atacar em algum momento com o Rock Throw. E a gente derruba o Zubat. Aproveitando que a torre conta como local de encounter, a gente captura um Coffin, que a gente chama ele de Tossindo, que eu acho que seria o mais próximo de uma tradução direta do nome dele pro português. Na próxima cidade a gente sobe o farol em busca da Jasmine, que é a líder de ginásio do tipo metal, que seria ali o nosso 6º ginásio. A gente sobe a torre, que ela é bem chatinha, tem uns inimigos no caminho e tem um puzzle envolvendo as escadas, né, que tem que entender mais ou menos onde é que elas sobem. Mas chegando lá em cima a gente descobre que ela é pai de pet e que ela não vai batalhar por causa que o Ampharos dela tá doente. Então a gente, infelizmente, vai ter que esperar ele melhorar ou trazer um remédio pra ele. Indo ao sul da cidade, dessa vez surfando, a gente encontra um Mantine, que a gente captura e dá o nome de Arraia. Sinceramente, esse Pokémon eu acho ele bem meme, a gente nem chegou a utilizar ele, e é mais um Pokémon esquecível da 2ª geração, na minha opinião. Eu acho que raramente tu vai ver alguém que fala assim, que gosta desse Pokémon, ou que já usou esse Pokémon em algum momento no time. Ele é bem ruim. E bem esquecível, tipo, o design dele não tem nada demais. Então a gente vai pro nosso 5º ginásio, que seria o ginásio do Chuck, que é do tipo lutador. A gente pega primeiro o remédio pro Ampharos e já vai pra lá direto. Contra o Chuck a gente recupera os golpes que o nosso Fruit tinha perdido durante o combate com os capangas. E assim começa a luta. Ele manda o Prime Ape dele e a gente manda a flecha. Ela ataca com o Peck, que já deixa ele no amarelo, e com mais um ela derruba. A defesa dela já tá abaixada, mas a gente resolve continuar. Ele dá um Peck que não dá muito dano, o mais outro deixa no amarelo e a gente toma um Dynamic Punch, que deixa mal e deixa confuso. Com a chance de perder o Flash, eu já troco pro Hypno, que desvia de um golpe, toma um Surf, que não causa muito dano, e dá o Confusion, que termina de finalizar o Poliwrath dele. Terminando de dar um pau no Chuck, a gente vai pra frente do ginásio dele, onde a esposa dele tá esperando a gente pra nos dar o Fly. Com ele agora a gente pode andar mais facilmente pelas cidades, e a gente até pensa em utilizar ele pra voltar pra enfrentar a Jasmine. Só que como o ginásio da Jasmine é level 35 e o de gelo é nível 31, a gente resolve pular o ginásio da Jasmine pra enfrentar primeiro o treinador de gelo. Já que assim a gente vai ter um level mais baixo. E na outra run eu descobri que dava pra enfrentar ele antes. Eu até acho que é pra ser ele antes, porque sinceramente a Jasmine é mais perigosa que ele. E bom, a gente vai até a próxima cidade pra enfrentar esqueci o nome daquele velho. No caminho a gente pega o Meryl, tá? Que a gente chama de bola. E ele mata o nosso vaso. Porque, né? Acontece. Na outra rota vem um Maripi. A gente poderia guardar o encounter da rota pra pegar o Gyarados especial lá, mas eu achei melhor o Maripi porque a gente não tinha um Pokémon de raio bom, e a gente chama ele de Kindred. A gente derrota o Gyarados, já que a gente não pode fugir da luta, só nos resta derrotar ele. E terminando de derrotar ele, a gente volta e encontra o Lance, que tá ali numa placa. Voltando pra cidade, ele nos chama pra um porão estranho. Só que entrando lá a gente percebe que não tinha nenhum doce, não era um cárcere privado, na verdade era um esconderijo da equipe Rocket. Sinceramente, de todos os esconderijos da equipe Rocket que eu já lidei, no caso, esconderijos de equipes do mal, do Pokémon, né, não necessariamente só a Rocket, esse tem um sistema muito chato que os caras só pulam em ti quando tu passa por alguns estátuas ali. E tipo assim, Pokémon são jogos que não tem tradução.
Então eu nunca me preocupei em traduzir os jogos, mas também algumas vezes é meio chatinho, porque às vezes tu não sabe realmente o que tu tem que fazer, porque tu fica só pulando os diálogos. Então, se eu não tivesse um guia pra esse ginásio não, pra esse esconderijo, ele seria muito mais chato de descobrir o que ele tem que fazer. Por causa que, sinceramente, o puzzle dele não faz muito sentido. Tu tem que enfrentar os treinadores, falar com eles de novo, uma coisa que normalmente tu não faz. E aí tu vai conseguir as senhas pra poder avançar. Sabe, eu acho bem ruim esse sistema. Mas claro, que se tu for, tipo, enfrentar todos eles, uma hora tu vai conseguir a senha. Então, é isso. No final de tudo, quando tu já consegue as senhas, tu consegue subir lá pra cima e o Lance vai te chamar pra enfrentar alguns Electrodes. Os Electrodes seriam o encounter da rota, só que na tentativa de pegar um deles e um deles quase matar nosso Pokémon com Explosion, aí eu resolvi, quer saber, foda-se, não vou pegar esses Pokémons, porque com certeza eu ia perder alguém nessa brincadeira. E, bom, eu odeio essa base da equipe Rocket. Saindo de lá, a gente já vai direto pra enfrentar o Price, que agora eu lembrei o nome dele. Ele manda o Steel e a gente já manda a Kindred, que já tá evoluída pra um Ampharos. Ela ataca com Thunder Shock, que tira uma boca de vida, e o Ice Wind nem machuca ela. Com mais um, ela derruba o Steel. Ele manda um Piloswine, mas como o Piloswine tem imunidade ao tipo elétrico, a gente troca o Tyson, que dá um Karate Chop que causa muito dano. Ele toma um Blizzard, que por sorte não nos congela. E com mais alguns golpes, ele termina de derrubar o Piloswine, que eu acho um Pokémon muito pica, mas evoluir ele é muito chato. Vem o Dewgong, logo depois, e a gente troca pra Kindred. Ela toma um Aurora Beam, que não causa muito dano, e com mais alguns golpes elétricos, que inclusive paralisam o Dewgong, a gente termina de finalizar ele. E assim, conseguindo a nossa sexta insígnia. E agora a gente já pode voltar para enfrentar a Jasmine, que era o nosso objetivo. Depois de derrotar o Price, a gente já volta para a cidade do ginásio da Jasmine, entrega o remédio e assim ela nos enfrenta. Ela manda o Magnemite e a gente o coisa. A ideia é passar por todo o time dela usando golpes de terra. Então o Magnemite já cai e logo depois vem o Steelix, que é a defesa física desse bicho é absurda. Ele não causa dano e a gente também não causa. Então a gente vai pro Tyson, que tanca um Iron Tail bem mal. E a gente já resolve trocar pro Guapo, que vai tancar melhor os golpes do Steelix. Além de dar golpes que vão ser mais fortes, mas não importa que a gente dê um crítico. Vem o Magnemite de novo e a gente já troca pro Coisa, que tanca um Thunder Wave, já que não tem efeito, e derruba com Magnitude, que dá 4x. E com isso vai a nossa sétima insígnia. A gente volta pra Golden, e a gente percebe que a equipe Rocket está invadindo tudo. Então a gente vai invadir o lugar que eles estão invadindo, passa pelo basement e aí a gente encontra o rival novamente para uma nova batalha. A luta começa, ele manda o Golbat e a gente manda o Guapo. Ele fica confuso, mas acaba conseguindo derrubar o Golbat em alguns golpes. Eu acho que essa luta a gente nem precisa narrar, porque o rival a essa altura do campeonato ele não é um adversário tão formidável. Mas a única salvo isso é a Meganium dele, que ela é incrivelmente forte comparado ao restante do time dele. Foi o único dos Pokémons dele que nos deu um trabalho, o restante foi indo bem facilmente, e o nosso time ele tá bem forte nesse altura do campeonato, então realmente o rival não é um adversário perigoso por agora. Essa parte na cidade envolvendo a equipe Rocket eu acho muito chata, por causa que o puzzle do basement é chato, tu tem muita batalha, que tu tem que ficar indo e voltando de vários lugares pegando coisas específicas. Pra quem não jogou, tipo, não... Que nem a outra questão que eu falei. Os jogos de Pokémon, esse jogo principalmente, eu sinto que ele é menos acessível que o restante caso tu não tenha um conhecimento bom de inglês. Então, tipo... Tu perde um item, tu não sabe onde é que tu tem que ir, e sinceramente eu não gostei nem um pouco disso nesse jogo. Porque tu tem muitas questões de ficar indo e voltando, e bom, depois da pausa do brigadeiro a gente volta.
Pegando agora a chave aleatória que fica no basement, a gente consegue voltar lá na torre, abrir uma porta específica e terminar de enfrentar os membros da equipe Rocket. Como eu falei, essa run tá modificada, então a partir desse momento a gente já tinha o Golem, que foi de extrema ajuda pro nosso time. A gente consegue, depois de derrotar todos os membros ali, falar com o cabeção do prédio ali. Aquele prédio, se eu não me engano, ele é uma torre de rádio, alguma coisa assim. E a gente consegue a Rainbow Wing, que seria o item que a gente utilizaria para invocar o Pokémon lendário da região pra gente poder capturar ele. Eu optei por não pegar ele, porque sinceramente não era um Pokémon muito... É um Pokémon forte, concordo, mas nosso time tava bom sem ele, e um Pokémon fogo e voador contra o Lance, por exemplo, não é nem um pouco atrativo, já que o Lance tem muitos Pokémons que tem resistência a fogo. Depois disso, o que nos faltava realmente era passar pela Spath, onde a gente pegou a Jinx e nomeou ela de Karen, e assim a gente tava com uma base forte contra o ginásio do tipo dragão, já que a gente tinha uma boa quantidade de Pokémons que tinham uma força contra eles. Para esse ginásio em específico a gente chamou o Takaba, já que era o nosso Lapras, que ele é muito bom contra os Pokémons dela, apesar de que, como o Dragonair, ele... Eu não sei porque eu tava na cabeça que o Dragonair ele era parte água, e eu não usei Ice Beam, mas a gente foi confundindo ele e assim a gente conseguiu dar o dano suficiente para derrubar. E o Takaba ele é muito tanque, então mesmo paralisado e tudo mais, ele é muito forte e consegue tancar bem os golpes dela. Eu não sei porque eu tô mandando Surf, a gente toma o Thunderbolt e dá Confuse Ray de novo e segue mantendo essa mesma estratégia. Depois de tudo isso a gente muda pra Kindred e eu resolvo dar golpe de água, que não é forte, eu não sei porque não tava dando Ice Beam, não fez sentido nenhum pra mim essa luta agora que eu tava narrando. E bom, não demora muito pra gente conseguir derrubar todos os Pokémons dela, até o Kingdra, no final, ele é um Pokémon forte, mas não foi um problema tão grande. Resumindo, o ginásio dela foi tranquilo. Depois com a Karen a gente começa a mandar golpes de gelo, eu espero, isso, e aí vai rapidinho o ginásio dela. Se bem que a gente deu um golpe de gelo nos Pokémons que eram efetivos, super efetivos pra gelo, né? E o Kingdra, que é um dano... não é nem muito efetivo nem pouco. A gente utilizou... Bom, a estratégia ela não foi utilizada aqui. Tendo que pegar um item pra Claire, a gente vai até uma caverna. E como lá só tinha Dratini e Magikarp, e o Magikarp a gente tinha capturado, então a gente pegou um Dratini que a gente nomeou de Eragon. Que infelizmente eu descobri depois que a gente não ia poder usar, porque o level cap do Dratini, quer dizer, do campeão é 45, uma coisa assim, 50, e o Dratini ele só evolui no 55. A gente pega o item, devolve pra ela e volta lá no começo do jogo pra gente finalmente falar com o professor novamente, mostrar as insígnias e pegar a Master Ball, que a gente não utiliza. Logo depois a gente segue rumo à região de Kanto, e sinceramente esse jogo ele é bem mais lento, quer dizer, bem mais lento não, bem mais rápido do que o outro Pokémon, ele é bem mais curto. E assim já chega no Elite dos 4. O nosso time para enfrentar a liga é esse que tá na tela, Kindred, Guapo, Karen, Coisa, Flash e Tyson. A ideia era usar Karen principalmente no Lance, e assim a gente começa a nossa primeira luta da Elite. Ele manda o Zato dele, a gente manda a Kindred, e a gente fica pensando se Light Screen é uma ótima opção, a gente fica questionando um pouco isso, até que a gente manda um Thunder Shock. A gente toma um Psychic, não causa muito dano, e um Thunder Shock é mais que o suficiente para deixar ele quase morto. A gente toma um Confuse Ray e toma dano por causa da confusão. Percebendo que a gente podia tomar muito dano por causa disso, a gente troca pro Guapo, que toma um tanque, Psychic e já acerta com Ice Punch, que a gente ensinou pra ele pensando depois no Lance e tudo mais. Vem o Executor e a gente já muda pra Karen, que toma um Psychic, mas como ela é Psíquico também ela resiste, e com Ice Punch ela causa muito dano a ponto de derrubar. Eu nunca imaginei que a Karen, que inclusive a gente está enfrentando agora, seria um ótimo atacante físico nesse jogo. Então ela muda pro Guapo e, tomando um Double Slap ali, a gente dá um Bite, que é o suficiente para causar muito dano. Tancamos outro Psyche, que deixa o Guapo no amarelo, e com outro Bite ele derruba. Esse membro foi um dos mais difíceis, na minha opinião. Vindo o Slowbro dele, a gente tava meio sem opções, mas a Karen ela tinha o suficiente para resistir.
ele aumenta a Special Defense e dá um Curse. E aí a gente começou a entrar em choque, porque esse Pokémon dele tava já muito bufado, a gente põe ele pra dormir. E aí que entra a questão, botar Kindred, que poderia tomar um golpe que seria complicado, a gente seta um Light Screen, o Psyche quase mata porque gritou, e a gente troca pra Flecha, pra tentar garantir no dano físico, já que o Slowbro tinha aumentado a Special Defense dele. Ele deixa paralisado, a gente dá alguns Pursuits, que inclusive critam pra gente conseguir derrubar o Slowbro. E, com mais alguns golpes, a Flecha entra num estado bem crítico e perigoso, e a gente resolve mudar pra Karen pra garantir na resistência dela ao Psychic e na velocidade dela. Então, com mais alguns golpes, a gente tem a sorte de congelar, e a gente finaliza a luta contra o primeiro membro, que foi... Ah, não, tem um Zato depois, esqueci desse Pokémon. Ele cai com a Expand. E assim a gente conseguiu derrotar o primeiro da Elite. O segundo membro eu achei ele bem mais tranquilo. Se eu não me engano, os Pokémons dele são do tipo venenoso, se eu bem me lembro. E a gente foi com o Golem pra enfrentar ele. E, bom, a maioria dos Pokémons dele é veneno inseto ou veneno alguma outra tipagem que não nos afeta muita coisa. E basicamente o coisa com Earthquake é o suficiente pra levar quase todos os Pokémons dele sem problema nenhum. Acho que o único Pokémon que poderia dar um problema seria o Crobat, só que a gente tinha o Rock Throw, então foi bem tranquilo enfrentar ele. E bom, não teve dificuldade nenhuma, só acompanhar aí como a gente acabou, varreu o chão dele usando só o coisa. Os Pokémons do Bruno, que é o próximo da liga, eu acho eles meio... são bem pensadinhos, porque o Hitmontop, ele tem um golpe que protege ele de alguns golpes, então ele sempre começa com Detect, e isso é muito bom porque ele sempre lida com um Fly, se tu começar com um Pokémon voador. Para os Pokémons de pedra a gente resolveu colocar o Tyson ao invés do Feraligatr, e assim a gente vai derrubando os Pokémons dele sem muita dificuldade. E a questão é que o Machamp dele é um Pokémon perigoso, porque além de ter golpes fortes do tipo lutador e ter uma boa resistência e dano, ele, se eu não me engano, tem um golpe do tipo tipo pedra para pegar Pokémons voadores. Então eu tava relutante em colocar a Flecha em campo, a menos que eu achasse que ela iria resistir e tudo mais. Chega um momento que, infelizmente, a gente tem que fazer a escolha de colocar ela em campo para tentar dar um dano, mas ela cai com um crítico do Cross Chop. Mas isso nos deu um round para que o Coisa atacasse primeiro e derrubasse o Machamp. Uma coisa que eu também não imaginaria que acontecesse. Pro membro da Elite dos Pokémon tipo Dark, a nossa estratégia era o Machamp, já que ele tinha golpes poderosos do tipo lutador, que seriam bons contra os Pokémons Dark, e contra o Vileplume e o Murkrow a gente tinha opções, já que o Vileplume a gente tinha o Fire Punch, que foi o que a gente utilizou, mas como no final da luta o Tyson ele ficou paralisado, a gente resolveu trocar, já que ele não iria resistir ao dano por exemplo, do Hitmon do Houndoom dela. Vindo o Gengar a gente já troca, já que ele não tinha golpes que iriam afetar o Gengar muito bem. E com isso a gente derruba o Gengar com o Earthquake, que foi ótimo, na minha opinião. Vindo o Houndoom, a gente já com coisa em campo, a gente resiste a um Crunch e usa um Earthquake, que dando 4... não chega a dar 4x de dano, dá 2x, mas é o suficiente. Vem o Murkrow e com o Rock Throw a gente derruba ele, e assim a gente consegue derrotar o membro dos Pokémon tipo Dark. Indo pro campeão com 5 Pokémons, ele manda um Gyarados e a gente manda Kindred. Ele erra o Hyper Beam, graças a Deus, e com o Thundershock a gente derruba. Vindo o Dragonite, a gente seta um Light Screen, com a tentativa de diminuir o dano dos Pokémons dele. O Hyper Beam dá bem menos dano por causa disso. E a gente vai tentando setar alguns Thunders e alguns golpes. E chega um momento que a Kindred fica com 2 de vida e a gente percebe que tá na hora de trocar. Vem a Karen, que derruba facilmente o Dragonite com a Ice Punch. Não sei porque a gente não trocou antes. Vindo o Charizard, a gente troca por Coisa, que vai resistir bem aos golpes tipo fogo. Então, com um Rock Throw, que vai dar 4x de dano, se eu não me engano, a gente derruba facilmente o Charizard. Vindo o Dragonite, a gente toma um Blizzard, que derruba o Coisa, e manda a Karen.
ela dá um Ice Punch, que derrota o Dragonite dele. E logo depois ela aprende Perch Song, que eu resolvi ensinar caso desse merda. A gente manda o Guapo pra enfrentar o Aerodactyl, ele resiste ao golpe do Aerodactyl 2 vezes. E dá um Ice Punch, que causa uma boa quantidade de dano. Com 2 ele derruba e vem o Dragonite, que a gente ataca com mais um Ice Punch que não mata. Ele dá um Outrage e quase derruba o Guapo, mas constando que a gente atacar primeiro a gente derrota o último Dragonite e se torna o campeão da região de Johto. Já tá o spoiler na tela de qual que é o próximo jogo, que é um pouco meio óbvio. E muito obrigado pra quem assistiu, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe, comenta coisas que eu fiz errado, coisas que eu fiz certo, o que vocês acharam do vídeo. E muito obrigado por terem assistido. E caso vocês queiram ver toda a série desse confronto, tá toda na íntegra na Twitch. E, de novo, muito obrigado. Tchau, tchau.